Olá, um ótimo dia para você que acordou bem cedo para acompanhar as informações do programa. Seja bem-vindo ao Notícias do Campo. E hoje vamos falar da Piracema. O período de restrição da pesca já começou e vamos mostrar o que é permitido e proibido nesta época. Temos dica animal hoje com orientações sobre a prevenção da tuberculose e brucelose. Vamos mostrar também o setor de orgânicos que tem atraído os agricultores aqui na região. Nós conhecemos um produtor que investe em mais de 30 itens, entre hortaliças e legumes. E por falar nisso, na receita, o filé mignon vai vir acompanhado de legumes na chapa. Imagine o resultado, hein? Que delícia! Você acompanha tudo isso a partir de agora no Notícias do Campo. Começamos a edição de hoje com um recado para você que é pescador. Teve início no mês de novembro e vai até o dia 28 de fevereiro do ano que vem a Piracema, que é o período em que os peixes sobem o rio para reprodução. A Polícia Ambiental de Votuporanga já intensificou a fiscalização aqui na região. Isso para garantir a preservação das espécies nativas e o estoque pesqueiro para os próximos anos. Para saber o que é permitido e proibido nesta época, a estudante de jornalismo Gabriele Ferreira tem as informações. A restrição vale tanto para o pescador amador quanto para o profissional. E quem vai falar mais sobre isso com a gente é o Sargento Bertoldo, da Polícia Ambiental daqui de Votuporanga. Sargento, por que existe essa restrição e por que ela é válida para os dois? Essa restrição nesse período é porque nós estamos no período de Piracema. Então, nesse período, a gente restringe a pesca tanto do pescador profissional como do pescador amador. O pescador profissional é aquele que ele pode usar redes, tarrafas e outros petrechos para a captura de peixes. Nesse período, isso fica restrito, ele não pode estar usando nem rede, nem tarrafa. O pescador amador é aquele que faz a sua pesca de lazer. Esse também é restrito, porque são restritas as condições de pesca e são restritas principalmente as espécies que devem ser capturadas. Quais peixes não podem ser capturados nessa época? Os peixes que não podem ser capturados são os peixes da bacia da nossa região, ou seja, são os peixes nativos. O curimba, o piau, esses tipos de peixe, ele não pode ser capturado. Quais são então que está liberado para captura? O tucunaré, a tilápia, a curvina, o porquinho. Esses são os peixes que estão liberados para captura, até no limite de 10 quilos mais um exemplar. E tem uma fiscalização maior nessa época aqui na região noroeste paulista, nos rios. Quais são eles? Os rios que nós, na nossa região, que contempla principalmente os municípios de Votuporanga, Cardoso e Riolândia, nós temos aqui o Córrego Marinheiro, temos aqui o Rio Turvo, temos o Rio Grande e temos o Rio São José dos Dourados. No Rio São José dos Dourados, a pesca está completamente fechada. Ali nenhuma espécie, nenhum tipo de pesca pode acontecer lá, no Rio São José dos Dourados. No Rio Turvo, Marinheiro e o Rio Grande, nas áreas represadas, pode haver a pesca dessas espécies que eu disse, não nativas. E na água corrente não pode estar o pescador usando de barco ou qualquer outra forma que ele fique sobre a água. E para quem desrespeitar essa medida, tem uma punição. Sim, nós temos dois tipos de punições. A primeira punição, que é a parte administrativa, que é uma multa, no qual a multa começa em R$700, mais de R$20 por quilo de peixe capturado. E ainda a parte penal, ou seja, ele pode responder por um crime contra o meio ambiente, que a pena vai variar de 1 a 3 anos de detenção. Obrigada pela entrevista. E lembrando que a restrição varia de acordo com a bacia hidrográfica de cada região. Se você tiver dúvidas, é só procurar a Polícia Ambiental próxima à sua cidade. Aqui em Votuporanga, o telefone para contato da Polícia Ambiental é o 17 3421 9008. Obrigada, Gabi. Só reforçando que o descumprimento das normas ambientais pode gerar multas e até detenção. A penalidade pode chegar a R$50 milhões e varia de acordo com a quantidade de peixes apreendidos e os métodos utilizados para a captura das espécies.
Nosso assunto agora são os produtos orgânicos. No Brasil, a preferência por esse setor tem chamado a atenção dos agricultores. E em um ano, o número de adeptos aumentou em quase 52%. É o que afirma o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aqui na região, conhecemos um produtor que investiu em mais de 30 itens, entre legumes e hortaliças, para manter a horta. Só de olhar dá para perceber que o mato no meio da plantação de tomate não é por acaso. Essa é uma característica comum da horta orgânica. É de agricultor e decidiu investir no cultivo há 3 anos. São mais de 12 hectares entre verduras e legumes. Foi difícil no começo, né? Porque não tinha os inimigos naturais presentes aqui na área que tem hoje. Foi com dificuldade, não foi fácil, mas estamos no 3º ano. Estamos indo bem, também não é muito fácil, mas a gente já mudou a cabeça, já mudou o conceito, então a gente hoje já entende o que a natureza nos proporciona colher, a gente colhe. O que não é para colher, fica para a natureza. E para manter a produção, é preciso seguir algumas regras. Uma delas é ser certificado pela OIA, Organização Internacional Agropecuária. Ela vem, nos faz auditoria aqui a cada 6 meses, onde que a gente tem que demonstrar para ela o que foi usado no solo, o que foi usado de pulverizações, e todos os meses a gente tem que passar isso para eles. Controle de plantio, controle de colheita, quer dizer, o que plantou, o que usou para plantar. É a única cadeia hoje, vamos dizer, de olericultura que é rastreada. Então hoje a gente consegue ter a rastreabilidade de um pé de alface, só para você ter uma ideia. E o interessante é que a natureza contribui para esse tipo de cultivo. Aqui mesmo a gente observa a mata ciliar, o capim que nasce entre as plantações e também o que a gente vê com muita facilidade são os insetos, tanto nas hortaliças quanto nos legumes. São fatores que fazem a diferença no controle biológico da horta. Presença de joaninha, de percevejo, né? As próprias plantas que emergem do solo, a gente já sabe se o seu solo está com compactação, se está faltando cálcio, se tem alguma praga que é benéfica, tipo cariru, berdoego, essas coisas, a gente sabe que o solo está bom, está agradável para a planta. Hoje a gente consegue identificar, a gente não vai fazendo um manejo aleatoriamente. Então a gente vê o que acontece no solo, o que a natureza está nos mostrando para poder fazer ou não. Sem contar que agrotóxico passa bem longe daqui. O pé da planta é protegido por esta palha, que protege o espaço da chuva e do sol. Além disso, uma alternativa para controle de pragas é a rotação de cultura. E as vendas têm sido garantidas. Cerca de 5.000 maços são vendidos por semana na região e até em outros estados, como Mato Grosso e Paraná. E os agricultores gaúchos estão colhendo as últimas lavouras de trigo e os resultados não têm sido tão satisfatórios. De acordo com a Emater, a má qualidade do grão fez que esta fosse a pior safra dos últimos 10 anos no estado. A previsão era de que o Rio Grande do Sul produzisse 2 milhões de toneladas de trigo, mas pelo 2º ano consecutivo, os produtores acumularam perdas. Os motivos foram a geada e o grande volume de chuva nesse inverno, que prejudicaram o desenvolvimento do grão e por isso teve muito agricultor que não conseguiu vender a produção. Ainda de acordo com a Emater, um levantamento parcial indica que metade da safra de trigo está comprometida. No quadro Dica Animal de hoje, vamos falar de 2 assuntos importantes para a saúde humana e animal. É a prevenção da tuberculose e da brucelose no rebanho, que são transmissíveis para o homem, seja por contato ou por algum produto contaminado. Com a tuberculose, é preciso ter cuidado redobrado, principalmente na hora da compra do gado de leite e para evitar contaminação do plantel e o prejuízo. Confira as orientações. A tuberculose é uma zoonose e ela é transmitida mais principalmente pela tosse, pelo espirro dos animais, que contaminam tanto o pasto como mais propriamente a água. E como o estábulo, o curral onde você faz a ordenha, é um ambiente mais fechado, quando ela espirra, ela fica no ar, né? Os bacilos da tuberculose que pode ser aspirado pelo homem e ser aspirado também pelos animais que ali se encontram, transmitindo dessa maneira a doença para os animais e para o ser humano que está cuidando deles. Não tem tratamento, a tuberculose não tem tratamento
e também não tem vacina. O animal com tuberculose tem que ser sacrificado e eliminado do rebanho. Ele pode ser sacrificado na própria propriedade, fazendo um abate sanitário, ou levando para o frigorífico com inspeção, certo? E nesse momento, então, se deu problema da tuberculose, a propriedade também fica interditada para compra e venda de animais, certo? Então isso dificulta para o criador, se às vezes ele tem que movimentar, comprar ou vender animais, né? Às vezes ele precisa de fazer um caixa, alguma coisa, não pode vender seus animais. Então o cuidado necessário na hora de comprar. Levar o veterinário da sua confiança, fazer a inoculação da tuberculina e esses animais têm que estar negativos para a tuberculose. É uma prova simples, né? Mas tem o seu custo, certo? Mas o custo é interessante, porque o produtor vai comprar um animal que custa 4, 5 mil reais, certo? E pode perder por uma doença dessa. O exame não é tão caro assim em comparação ao valor do animal. Então, a dica de hoje seria o quê? Você tomar cuidado na hora de comprar os seus animais, para trazer para a tua propriedade, exigir o exame negativo de tuberculose. Outro exemplo é a brucelose. O principal sintoma nas vacas é o aborto das crias. A vacinação é obrigatória para as bezerras de 3 a 8 meses e uma única dose protege o animal a vida toda. O criador deve ter cuidado porque a doença também é transmissível ao homem. A brucelose é uma zoonose, né, que pode ser transmitida também para o homem, certo? E os animais positivos com brucelose têm que ser sacrificados também, tanto na propriedade, né, fazer o abate sanitário, ou como ser mandado para o frigorífico com inspeção. Os cuidados que o produtor tem que ter com a brucelose. Primeira coisa, na hora de comprar os seus animais, as tuas vacas de leite, as tuas ovelhas, que vêm com exame negativo, certo, de brucelose. Levar o veterinário da sua confiança para fazer o exame, né, para não ter problema. E se for comprar bezerras de mais jovens, certificar que essas bezerras estão vacinadas, né, de brucelose. Elas têm que conter o V do ano que foi vacinado, por exemplo, esse ano o V5 na face esquerda, certo? Então essas bezerras foram vacinadas contra a brucelose. E no teu rebanho com a brucelose, qual seria o cuidado? Vacinar a todas as suas bezerras entre 3 e 8 meses de idade contra a brucelose. Esse é obrigatório também a vacinação pelo Estado de São Paulo, certo? A vacinação de brucelose também como a febre aftosa. Então os cuidados que tem que ter seriam esses. Na hora de comprar e com o seu manejo da tua propriedade fazer a vacina. Comprando, ter o exame negativo. E na propriedade fazer a vacinação de todos os animais, as fêmeas, né? As fêmeas, as bezerras, entre 3 e 8 meses de idade. Para fazer a vacinação das bezerras entre 3 e 8 meses da sua propriedade, você tem que contactar um veterinário cadastrado na Secretaria de Agricultura para fazer essa vacina. Porque essa vacina é obrigatória e é só feita por médicos veterinários. Por quê? Porque o médico veterinário é responsável técnico, porque é uma vacina viva, e ela, se você não tomar os cuidados necessários, ela pode transmitir a doença. Se você levar uma picada com essa vacina, você pode pegar também a doença, que seria a brucelose, e ter sérios riscos para a sua saúde, certo? Mas no ser humano, a brucelose tem cura, né? Pode ter alguns problemas, mas ela tem cura, mas nos animais não tem. Por isso que é obrigatório fazer a vacinação nas suas bezerras, entre 3 e 8 meses de idade. Não se esqueça que tem que ser declarado também na Secretaria de Agricultura essa vacina. E os sintomas mais frequentes no ser humano são febre, dor muscular e artrite. Não existe vacina contra a brucelose humana. A prevenção da doença depende do controle e erradicação da bactéria nos animais e o tratamento tem como base o uso de antibióticos e deve ser mantido por 6 semanas. No próximo bloco a gente volta com mais notícias do campo. Temos dica de planta e essa é para você que gosta de cuidar de jardim. Vamos mostrar uma variedade de grama ideal para o paisagismo e o melhor, resistente às altas temperaturas aqui da nossa região. Tem também aquela receita maravilhosa e o filé mignon vai vir acompanhado de legumes na chapa. Uma delícia, hein? Voltamos já já, não saia daí.